E ontem ficou claro porque que o Vidal não merecia continuar jogando no Flamengo. Jogador ingrato, jogador que fazia questão de deixar o clima dentro do Flamengo horrível. E ontem ele fez questão de falar mal do Sampaoli, o cara que deu a oportunidade para ele. Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Abel Ferreira, que resolveu falar. E sempre que esse cara resolve falar, ele acha que está acima do futebol brasileiro. Ele acha que porque ele conquistou um monte de coisas aqui, ele é melhor que os outros treinadores. Ele é um treinador muito conceituado, mas o futebol brasileiro tem muitos jogadores, treinadores e times bons. Ele não pode desmerecer, ele não pode se achar melhor que os outros por conta dessas coisas. Vou falar sobre isso, então peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e assim o canal vai crescendo com a sua colaboração, gente. E vou falar uma coisa para vocês: curtir e se inscrever é de graça, vocês não pagam nada por isso e me ajudam muito nesse canal. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo. Então vamos lá, se inscreva, deixem um like, porque você nunca vai perder nada daquilo que está acontecendo. Gente, falar sobre o jogo de ontem. O Flamengo jogou contra o Fluminense e foi uma vergonha a arbitragem de ontem, né? Porque tava indo tudo bem, tava indo um jogo tranquilo, até a arbitragem começar a aparecer. Aquele lance que o Luiz Araújo ele foi expulso, tudo bem, ele foi expulso, deu uma falta dura ali no Marcelo. Eu não achei que era para expulsão e ele expulsou o jogador. Aí você volta um pouco em alguns minutos da partida e você vê que o Lima, jogador do Fluminense, deu a mesma entrada no Davi Luiz, no Felipe Luiz. E não foi nada, gente. Se eu não me engano, foi só cartão amarelo. Enfim, mas não foi uma entrada ali que resultou na expulsão do jogador. E foi o mesmo lance, praticamente. O jogador só foi na perna do Felipe Luiz e não teve critério. Cadê o critério da arbitragem? E aí a gente pensa, não, eles quiseram manter o critério, anularam o gol deles e foram lá e anularam o nosso. Mas, gente, você para e vê o lance que o Pablo disputou bola com o Germancano, ele não reclamou por ter caído. Parecia mais uma disputa por espaço. Essa parte eu não estou me aprofundando muito porque, beleza, anulou pro outro lado, anulou pro nosso. Mas e no lance do Arrascaeta com o Felipe Melo? Aquele comentarista de arbitragem, esqueci o nome dele, que ele é irmão daquele Luiz Flávio, que está em atividade ainda. Ele foi dar entrevista, no caso da entrevista não, ele foi comentar sobre o lance e ele falou que o Arrascaeta em nenhum momento tentou disputar a bola. Tentou só ocupar o espaço para levar ali o contato, para ter o contato e cair dentro da área. Gente, o Felipe Melo foi com toda a força atrás nas costas do Arrascaeta e o Arrascaeta caiu dentro da área. Aquilo ali fora da área é falta. Por que dentro da área não foi pênalti? Então foi um monte de coisas que a gente vê que não tem critério. Os caras não analisam, não vão no VAR olhar. Os jogadores do Flamengo também têm uma postura que eu não acho legal. Se tem um lance que está acontecendo ali, se você vê os outros times, eles vão em cima do árbitro e pedem para olhar. E às vezes essa pressão funciona, de você, não, olha pelo menos no VAR, vê como tá a situação, vê se foi pênalti, não sei o que. Os caras não fazem isso. Os caras do Flamengo não fazem, gente. Tem que começar a mudar essa postura. Já que no futebol brasileiro só funciona dessa forma, fazendo pressão, indo pra cima e exigindo as coisas que tem que fazer, é melhor fazer da mesma forma que todos os times fazem. Porque se ficar dessa forma, a gente vai sempre ser prejudicado. E tá sempre acontecendo, gente. E a gente tá reclamando na vitória, que foi contra o Atlético Paranaense, que a gente também foi garfado. A gente tá reclamando no empate, que foi contra o Palmeiras. Pra gente reclamar da vitória, na derrota, no empate, gente. Tem que reclamar em todos os jogos que a arbitragem for contra aquilo que é o certo. De marcar o que é o certo. Então, tá acontecendo sempre. E, gente, falar sobre o Vidal. Vidal fez um papelão ontem após a partida do Atlético Paranaense. Ele que deu uma entrevista e ele mostrou porque ele não merecia continuar jogando no Flamengo. Ele foi perguntado sobre a estreia dele, sobre ele estar em um novo time, e ele acabou falando sobre o Jorge Sampaoli. E ele disse o seguinte: me sinto muito feliz, sempre estive preparado, mas tive um treinador perdedor. Tava falando de quem? Do Sampaoli, né? Que não sabe apreciar os jogadores, mas já ficou para trás. Agora estou feliz e espero continuar jogando, começar jogando nas próximas partidas e mostrar tudo que eu fiz na minha carreira, que é ganhar. Gente, é um jogador totalmente fora da casinha, né? Porque se vocês pararem para pensar,
Isso aqui é a maior prova de ingratidão de um jogador com um treinador que fez questão de dar oportunidade para ele. E não só na questão do Flamengo. Já trabalharam antes junto na seleção do Chile. E a seleção chilena só tem uma Copa América porque o Sampaoli estava treinando a seleção naquela época. E o Vidal, naquela época, se envolveu em um acidente de carro. Ele estava dirigindo bêbado. E todos não queriam ele na seleção por conta dessas coisas. A mídia estava caindo em cima. E o que aconteceu? O Sampaoli bancou o cara no time. O cara falou assim: você vai jogar, você tá no meu time. E eles foram campeões. Aqui no Flamengo, o Sampaoli foi chamado de burro. Foi chamado de burro dentro do Maracanã, por permitir que o Vidal fosse titular no começo. Insistiu no Vidal até a imagem dele ficar manchada. Aí quando ele viu que estava dando ruim para ele, ele falou: Vidal, agora você vai sentar no banco. Insisti, dei oportunidade e você não rendeu. Aí o cara desse falar que não teve oportunidade, que o Sampaoli não soube apreciar, não soube aproveitar ele. E o Vidal, desde que chegou no Flamengo, ele não rendeu nada, gente. O cara simplesmente chegou com aquele status de jogador multicampeão, e ele realmente foi. Tem uma carreira ali da gente dar parabéns para ele, da gente ver que ele realmente foi campeão, mas é um jogador que já cavou vaga em outro time, estando dentro do Flamengo, antes de vir para o Flamengo, já cavou vaga para vir para o Flamengo e cavou vaga para sair do Flamengo. Então é um jogador que não respeita o seu time, não respeita aqueles que trabalharam com ele. Então pode ter sido campeão em vários lugares, mas o caráter do jogador não é legal. Não gostei dessa declaração do Vidal. E a gente fala sobre o Varela, que ele está de saída. Saiu uma notícia dizendo que ele pode estar de saída para o Peñarol, ele que não está sendo utilizado. O Sampaoli que não planeja contar com o jogador em nenhum momento. Gente, eu acho que o Varela não se firmou até o momento, mas ele é um jogador de seleção e deveria ter mais oportunidade. Temos ali só o Wesley sendo utilizado, o Mateuzinho está ali lesionado ainda, está voltando. Dá pra utilizar o cara, dá pra deixar ele jogar alguns jogos assim pra dar um descanso pro Wesley também. Ele é jovem, mas seria interessante a gente ver o Varela, porque ele teve poucas oportunidades, em algumas oportunidades ele não estava bem fisicamente, e é um jogador que o Flamengo fez questão de renovar com ele. Então, eu utilizaria mais, mas o Sampaoli que escolhe, né, ele que pensa da forma dele. E a gente fala sobre Abel Ferreira. Abel Ferreira que decidiu falar, decidiu voltar ali a se pronunciar. E agora que o Palmeiras vem vivendo uma má fase, toda vez que o Palmeiras vive uma má fase, ele faz questão de diminuir a arbitragem. Tudo bem que eu não defendo a arbitragem por conta dos erros que vem acontecendo, das situações. Ele faz questão de diminuir o futebol brasileiro e de se colocar lá em cima. Sei que não tem nada a ver com a gente essa notícia, mas o futebol brasileiro sim. E o futebol brasileiro, gente, tem a sua grandeza. E ele começou ali a falar que ele já está preparado para treinar outros times melhores, que na sua carreira ele nunca foi demitido, assim como o Guardiola nunca foi demitido ali de nenhum time, ele também nunca foi. Ele sempre fez questão de deixar os clubes quando viu que não estava legal para ele. E toda a declaração dele ele faz questão de diminuir o futebol brasileiro, faz questão de deixar lá embaixo, de falar que aqui é uma bagunça, de que aqui acontece muita coisa errada. E, gente, acontece sim. Mas isso não faz com que o nosso futebol seja o pior futebol do mundo. E o futebol brasileiro ele tem crescido, ele tem avançado. Então, esse cara ele se acha muito maior que o futebol brasileiro e não é dessa forma. Não é. Abel Ferreira, vou falar uma coisa pra você, você foi muito campeão, você é um treinador, um dos melhores aqui do Brasil. Mas você não é melhor que todos os treinadores e você não está acima do futebol brasileiro. Se vocês falam que que nós flamenguistas somos soberbos, você está sendo muito mais, se achando maior até que o Palmeiras. Eu não sou palmeirense, eu não torço pro Palmeiras, meu time é o Flamengo, mas eu respeito a instituição, eu respeito os outros times. E você, com essas declarações, principalmente quando o time está numa fase, você não respeita nem o time que te deu a oportunidade de mostrar você pro mundo, de você ser campeão. E agora falar sobre a programação do Flamengo. O Flamengo treina hoje para fazer um treino ali regenerativo, tem folga amanhã e vai ter o resto da semana para treinar para jogar contra o América Mineiro no sábado. O Flamengo que vai se preparar para esse jogo aí precisa ganhar porque já vem de 2 empates no Campeonato Brasileiro. Seria bom que a gente ali conseguisse a vitória o quanto antes para a gente poder ficar tranquilo e conseguir avançar, se manter na parte de cima da tabela. O Botafogo abriu 12 pontos na nossa frente e isso não é legal, gente. A gente precisa ganhar. E hoje saberemos o mando de campo da Copa do Brasil.
Nós vamos enfrentar o Grêmio na próxima fase e vamos ver se a gente vai enfrentar eles o primeiro jogo na Arena da Baixada ou no Maracanã. Seria legal se a gente enfrentasse o primeiro jogo lá na casa deles. Se fosse lá e a gente decidisse na nossa casa. Até porque na Libertadores e na Copa do Brasil, na Copa do Brasil foi na casa do Atlético Paranaense. E na Libertadores vai ser na casa do Olímpia, lá no Uruguai. Então o Flamengo precisa entrar ligado aí e precisa conseguir os mandos de campos para si. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas. Essas foram as notícias do Flamengo. Então é isso, tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu.